Assista, curta e compartilhe. Às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial. Transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Aleluias, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a todos nós que já estamos aqui nessa noite. A você que está acompanhando também pelas mídias sociais. Meu irmão, minha irmã, seguidora das mídias sociais. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Receba a bênção de Deus, o nosso abraço caloroso nessa noite, um pouco mais fresco aqui em Nova Esperança, tendo em vista a chuva que nós tivemos há poucos instantes. Isso melhorou bastante a temperatura e vai permitir que a gente trabalhe com você nessa noite. O tema escolhido
para a nossa meditação é a palavra demonstrada em nós. Nós vamos trabalhar essa palavra, depois nós vamos orar por você que está acompanhando a gente. Estou vendo aqui o Jair Antônio já chegou, o Cristiano Bruno deixando aqui já o seu positivo. Lembrando que você pode curtir, você pode compartilhar o nosso vídeo. Portanto, a palavra demonstrada, a palavra de Deus demonstrada em nós é o título da nossa breve reflexão na noite dessa quarta-feira. Lembrando que a gente faz a reflexão, o estudo bíblico e depois nós temos também oração aqui na igreja também. Então a gente, após o encerramento da transmissão, a gente apresenta aqui o seu pedido de oração, a sua vida a Deus. Patrícia Damasceno dizendo olá, Silvio Silva já chegando também. Então você que deseja oração, precisa da bênção de Deus, pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários e após o estudo bíblico, nós vamos orar por você. Pessoal que está interagindo também pelas demais mídias, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então vamos lá, a palavra de Deus demonstrada em nós. Nós vamos aqui comentando e vamos trabalhar alguns textos bíblicos com você nessa noite. Portanto, você que tem aí a sua Bíblia, pode ficar atento para acompanhar conosco. O que nós queremos dizer? Jesus, ele espera, irmã Francisca, que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. O resultado da palavra demonstrada na nossa vida é a glorificação a Deus por aqueles que nos cercam diariamente, inclusive aqueles que não são cristãos. Isso nós podemos referenciar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o verso de número 13. Mateus, capítulo 5, e o verso de número 13, a palavra de Deus que nos diz, Mateus 5, 13, diz assim, lembrando que nós vamos ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é mais fácil para as pessoas entenderem. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, a palavra de Deus que diz assim para eu e para você: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Então, para a gente pensar nessa introdução aqui, que Jesus ele espera isso de nós, que nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo, e o resultado da palavra demonstrada é a glorificação a Deus por aqueles que nos cercam diariamente, principalmente, inclusive, aqueles que não são cristãos. E aí nós podemos dizer ainda que a igreja ela é a nossa casa espiritual, irmã Luísa. E aí, nenhum cristão, sendo fiel a Deus e conhecedor de sua palavra, da palavra de Deus, ele deve deixar de congregar, ainda que os problemas sejam graves. Porque onde nós estamos, onde está o homem, está a mulher, nós temos os problemas, temos as dificuldades. Mas, ainda que esses problemas eles sejam graves, nós não podemos deixar de congregar. E aí nós vamos ler 3 textos. O primeiro texto, em Hebreus, capítulo 10, o verso de número 25. O segundo texto, Salmo 122, o verso 1.
E o terceiro texto, carta aos Romanos, capítulo 8, versos 37 e 39. Então, o primeiro texto, Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, que diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, esse texto, Hebreus capítulo 10 e o verso de número 25. Agora, Salmo 122 e o verso 1, que diz assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Então, Salmos 122 e o verso de número 1. Agora, carta aos Romanos, capítulo 8, versos 37 ao 39, que diz assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o porvir, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, palavra escrita em Romanos capítulo 8, versos de número 37 ao 39, para a gente referenciar esse pensamento, essa reflexão de que a igreja é nossa casa espiritual e nenhum cristão, sendo fiel a Deus, conhecedor dessa palavra tão maravilhosa, ele vai deixar de congregar, ainda que os problemas na vida dele seja grave. Ele precisa entender que há necessidade que, para que a palavra de Deus seja demonstrada por intermédio da nossa vida, nós estejamos sempre aos pés ou nos pés de Jesus Cristo. E aí nós temos ainda que poderíamos dizer o seguinte: quando alguma coisa de errado acontece na nossa vida, na igreja, e nos desagrada o conselho da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós não prometemos, olha, prometo seguir a palavra de Deus como a minha regra de fé e prática. Então nós devemos procurar, segundo a orientação da palavra de Deus, nós temos que procurar a ajuda, a orientação pastoral, o mais rápido possível, conversando sempre com a liderança, com o pastor, com a direção da igreja acerca do problema, e nos esforçando e tendo bom ânimo para continuar a nossa jornada. Nós não podemos parar. Então nós temos que continuar sempre firmes, constantes na igreja e principalmente glorificando ao Senhor nosso Deus. E aí aqui, pastora Ruth, que está aqui no meu lado esquerdo, monitorando ali. Então assim, aí pastora, nós temos uma responsabilidade. Então o pastor da igreja, ele tem uma responsabilidade porque precisa ter as devidas qualificações para tal. Tem que ser dotado dessa capacidade, dessa sensibilidade para entender as pessoas e ajudar a irmã Francisca, as pessoas, né? Há alguns dias atrás, nós fomos fazer uma visita e aí a família estava dizendo que no momento de maior dificuldade, irmã Francisca, a pessoa foi lá e falou: olha, pastor, eu estou sofrendo, estou com dificuldade, eu tenho pensado até em tirar a minha própria vida. E aí qual que foi a palavra daquela liderança? A liderança incentivou, falou: olha, é bom que você morra mesmo,
né? Porque olha, você fez isso, você fez aquilo, né? E a mão de Deus, né? E tal, né? E não é assim. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Uma pessoa, quando ela age assim, seja qual for, essa liderança, ela não está qualificada, ela não está preparada para solucionar as dúvidas, os problemas e ajudar as pessoas. Então, aqui, precisa ter essa responsabilidade. E nós que estamos na liderança, você que está, de repente, nos acompanhando, é liderança também, estou vendo aqui o pastor Ayrton aqui acompanhando, o Rodolfo. Então nós temos que ter essa responsabilidade, porque o pastor ele precisa oferecer condições de ser honrado, respeitado, ouvido, obedecido e imitado. Aí nós vamos ver, para a gente referenciar isso, nós vamos ler um texto na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Aos Hebreus, capítulo de número 13. A gente poderia ler esse texto inteiro, mas nós vamos ler do 7 ao 17, para a gente não alongar. Então, Hebreus, capítulo 13, versos 7 ao 17, que diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Olha só. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Por fim, o verso 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Então aqui nós temos uma série de orientações, porque assim, nós vivemos em um mundo de dificuldade, um mundo de grande carência, e como nós vimos ali, as pessoas ela têm os seus problemas, as suas dificuldades, e muitas das vezes o que ocorre com esses problemas, com essas dificuldades?
ela vai chegar até a pastora Ruth ali e vai dizer: olha, eu estou com dificuldades, eu estou com problemas, eu preciso de ajuda. Aí é o momento que a pastora Ruth fala: bom, agora, já que ele está precisando dessa ajuda, que ele está nessa dificuldade, agora é o momento de eu pegar ele. E não é assim. O pastor, ele não pode ser vingativo. Não se espera do pastor que ele seja vingativo. Que ele seja traiçoeiro. Eu não posso ter esse tipo de comportamento. Deus não espera que nós tenhamos esse comportamento. Então é evidente que nós precisamos e devemos, todos nós, obediência aos nossos líderes, mas é importante fazer uma observação que antes da obediência, eu como líder, pastora Ruth como líder, nós precisamos oferecer as condições de ser honrado, respeitado, ouvido, obedecido e imitado. Nós temos muitas dificuldades em relação a isso, com as lideranças que a gente tem hoje, na igreja brasileira, para a gente não ir muito longe. Então, uma reflexão importante essa questão da palavra de Deus demonstrada em nós. E aí, para a gente concluir e finalizar, nós podemos dizer que os irmãos da igreja de Corinto, eles agiam procurando no apóstolo Paulo a solução para as dúvidas e problemas que surgiam na igreja e entristeciam as suas almas. Então eles olhavam em Paulo, no apóstolo Paulo, e via no nosso irmão Paulo ali a oportunidade, a referência para que eles pudessem ser abençoados, porque na vida do apóstolo Paulo, nós podemos dizer que a palavra de Deus ela era demonstrada. Então é isso que Deus ele quer também da nossa vida, que na nossa vida a palavra de Deus seja demonstrada. E aí, para a gente concluir e orar, nós vamos ler o último texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 7 e o verso de número 1. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, que nos diz assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Então, aí ele começa a discorrer acerca dos problemas. A ênfase que nós queremos dar aqui é o quê? Eles tinham dúvidas, chegam até o apóstolo Paulo, escrevem para o apóstolo, e aí nós vemos aqui, nesse texto que nós referenciamos, que o apóstolo então agora vai conversar com eles e diz o seguinte: bom, agora nós vamos tratar das dúvidas, dos assuntos, dos problemas que vocês possuem, têm e me escreveram e precisam de esclarecimento. Então o apóstolo aqui ele estava pronto para conversar com os irmãos, tirar as dúvidas deles, ouvir. Então isso é bastante importante que a gente tenha na nossa vida também. Portanto, a palavra de Deus demonstrada em nós. Deus espera que a gente seja luz, seja referência. A igreja é uma casa espiritual, nós não podemos abandoná-la, deixar de congregar em hipótese alguma, por maior que seja o problema, a dificuldade na nossa vida. É aí que nós precisamos estar junto da igreja. A igreja precisa ter um corpo ministerial, lideranças que estejam referenciadas para serem respeitadas, imitadas, estejam prontas para sempre ouvir com bastante carinho e atenção e procurar ajudar as pessoas que chegam até nós com a dificuldade e com o problema. Nós queremos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que está compartilhando, curtindo aqui. Estou vendo aqui o Jair Antônio, o Antônio Ferreira e mais algumas pessoas aqui curtindo, compartilhando o nosso vídeo. Tem também aqui a Maria
Cristina Teixeira dizendo amém, 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 irmã Maria. A Patrícia Damasceno, que disse olá, está pedindo que a gente ora, que ela precisa que Deus abra uma porta de emprego para ela. Então nós vamos orar, Patrícia, para que Deus possa te abençoar grandemente. A gente ora agora no encerramento aqui do nosso estudo, e teremos um período de oração também. Nós vamos apresentar o seu pedido nas mãos do Senhor, a fim de que Deus ele venha abençoar poderosamente a sua vida. Um grande abraço ao José Saraiva, de Paranavaí, que Deus abençoe a sua vida. Acaba de chegar aqui curtindo o nosso vídeo também, Deus abençoe grandemente a sua vida. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, te glorificamos por esta oportunidade que tu nos deste. Eu agradeço pela vida de todos que estão nos acompanhando, Senhor, que tu possa abençoar de uma forma poderosa e maravilhosa. Abençoa, ó Deus, a Maria Cristina Teixeira, que interagiu aqui conosco. Abençoa, Senhor, a Patrícia Damasceno. Ela está dizendo, solicitando, Senhor, a Ti, que Tu abençoe ela. Abra uma porta de emprego para a sua filha. Nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua intervenção, que Tu venha abençoá-la de uma forma poderosa e maravilhosa. Cristiano Bruno, que está acompanhando também, Deus abençoe a vida dele, abençoe a nossa vida, todos nós que estamos aqui, que vamos ainda orar, apresentar, ó Deus, os vários pedidos, as solicitações de oração na Tua presença. Nós queremos Te pedir e agradecemos no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos que estão nos acompanhando de uma forma maravilhosa e poderosa. Você já sabe, os nossos encontros são todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós temos o estudo bíblico, você é convidado para estar conosco. Se não puder vir à igreja, você é convidado para estar acompanhando no Facebook. A gente tem também toda sexta-feira programa de rádio ao vivo com violão, sempre um bate-papo interessante pelo Facebook, e também Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. E aos domingos, a partir das 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Nesse próximo domingo, pastora Ruth, que está ali com a sua elegância, é quem vai nos trazer uma palavra maravilhosa da parte de Deus para o coração de todos nós. Eu espero você. Uma ótima semana, boa noite e até o nosso próximo encontro.